O mundo é domínio do ego e o ego é caótico, porque ele não tem direção, ele não tem significado. Mas você pode estar em paz, independente do que acontece à sua volta ou contigo. Esse é o exercício. Temos que aprender isso, treinar isso, compartilharmos mais isso, para nos fortalecermos. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar. Existem dois modos diametralmente opostos de ver o teu irmão. Ambos têm que estar em tua mente, porque tu és aquele que percebe. Eles também têm que estar na dele, porque tu o estás percebendo. Vê o teu irmão através do Espírito Santo na sua mente e o reconhecerás na tua. O que reconheces no teu irmão, estás reconhecendo em ti mesmo. E o que compartilhas, tu fortaleces. O Espírito Santo está na tua mente, assim como está na mente de cada um, como está na mente de todos, igualmente, sem exceção. Também está na mente das outras pessoas e da tua, e aí tem exceções, porque em algumas mentes já não está mais o ego. O ego é aquele que vê separado, que vê o erro, que vê o equívoco, o julgamento, a condenação e o castigo. O Espírito Santo é aquele que vê só o amor, a alegria e a paz. Ele diz aqui que tem dois meios diametralmente opostos de ver o seu irmão. Esses dois meios estão na tua mente e também devem estar na mente do teu irmão, porque você é aquele que percebe. Então, você pode ver o seu irmão com a tua mente que está conectada ao Espírito Santo ou com a parte da tua mente onde está o ego. No Espírito Santo vai estar o amor e a alegria, e no ego vai estar o erro e o castigo. Você escolhe como quer ver o irmão. Quando você escolhe ver, tanto faz com o espírito ou com o ego, aquilo que você escolher ver no irmão, você vai ver em si também. Porque você só pode perceber o Espírito Santo com a sua mente onde está o Espírito Santo. E você só pode ver o ego com a parte da sua mente que está o ego. Então, o ego não vê o Espírito Santo, tanto quanto o Espírito Santo não vê o ego. Nós escolhemos
E se eu escolho ver com o ego é porque eu estou no ego. Se eu escolho ver com o Espírito Santo é porque eu estou no Espírito Santo. É importante mesmo, porque nós escolhemos e de acordo com a nossa escolha é o que nós vamos ver. E quando você escolhe ver com o ego, é porque você está percebendo com o teu ego. Você só pode perceber o ego quando você está utilizando o teu ego. Que compartilhas, tu fortaleces. É no sentido, então, quando a gente enxerga o amor no irmão, a gente está fortalecendo esse amor, tanto na gente mesmo, quanto na consciência coletiva, no todo. Quando eu percebo o amor em você, ou vejo você, ou vejo o amor em você, ao invés de ver o defeito, o erro, porque o ego vai procurar isso, né? Ele vai procurar o erro, o defeito, vai julgar, né? Se eu olhar com o meu modo de ver no modo ego, então eu vou reforçar o erro nele e em mim também. E se eu ver no modo amor, eu reforço o amor em você e em mim também. E é claro que uma pessoa que está no amor, ela espalha, né? Espalha, né? Porque ela irradia. Então a pessoa irradia aquilo que ela está sintonizada. É como se você, por exemplo, estiver ouvindo rádio e você sintoniza o teu rádio lá numa estação onde tem uma pessoa que está muito raivosa, né? Você vai reforçar aquilo, porque você está sintonizado lá, você reforça na pessoa e em você também, né? Se você sintoniza numa outra estação, onde está alguém muito amoroso falando, você vai reforçar lá e em ti também. Então é uma questão de sintonia, de mudar a chave para o modo amor, ou Espírito Santo, ou para o modo raivoso, ou ego. Mais importante, ainda quis ressaltar bem ali, é que nós escolhemos. E quando nós escolhemos? Isso é o tempo todo. Isso é o tempo todo. Porque o tempo todo nós estamos percebendo. E aonde eu perceber com amor, eu reforço o amor em mim e aonde eu estiver percebendo. Eu ouvi dizer de uma pessoa que estava muito estressada e comentou com um amigo. E o amigo disse, eu tenho uma casinha ali num sítiozinho, quem sabe tu vai passar o final de semana lá, tu desestressa lá, tão tranquilo. Você te acalma, deu a chave e o cara foi. Quando ele voltou, entregou a chave e disse, rapaz, eu me estressei mais ainda, aquele barulho daqueles passarinhos o dia todo. Que coisa estressante. Eu acho que os passarinhos devem ter se estressado com ele também. Porque ele devia fazer muito barulho para espantar os passarinhos, porque quando a pessoa vê, e como é outra pessoa, o dono diz, meu rapaz, mas eu amo aqueles passarinhos cantando o dia inteiro. Pois é. Então veja, o tempo inteiro a gente escolhe quando ouve o passarinho, quando ouve uma buzina de carro, quando ouve um vizinho fazendo barulho. O tempo todo a gente escolhe ou com o espírito ou com o ego.
Nós escolhemos. Aquilo que você escolher é o que vai valer. A voz do Espírito Santo é fraca em ti. É por isso que tens que compartilhá-la. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te, porque, por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. E isso está fadado a produzir medo. Sobre as nossas crenças, né? E quando ele fala, né, que é impossível de a gente encontrar o Espírito Santo em nós mesmos se a gente não olhar para o outro e buscar encontrar no outro o Espírito Santo. Eu fiquei pensando, né, a gente sempre olha para fora, né, a gente enxerga lá fora. Na verdade, até fisicamente a gente não enxerga a gente mesmo, a gente está sempre enxergando o outro, até mesmo como um reflexo. Então, esse parágrafo eu acho que para mim chamou a atenção para essa questão, né, de buscar no outro a luz do Espírito Santo, né? E na medida em que eu vou encontrando no outro, eu também vou fortalecendo e tornando possível confiar que existe em mim mesmo. Nós vimos que temos uma escolha a fazer. Ou nós vemos usando o modo Espírito Santo, que é uma chavezinha que se muda na mente, ou nós percebemos usando o modo ego. O ego é egoísta, é aquele que traz o egoísmo. Só me interessa eu mesmo, não quero saber do outro, e julga, porque o outro é chato, porque o outro é incômodo, porque o outro é irritante, porque o outro e vai julgando, né? E o julgamento existe em função de uma condenação e depois, às vezes, de um castigo, de uma punição. Então, isso funciona dessa maneira. Agora ele diz assim, bom, tá, então eu quero escolher ver pelo Espírito Santo. Tá bom. Seguindo. O Espírito Santo é fraco em ti. Por isso que tens dificuldade de ouvi-lo. Então você precisa compartilhar. Anteriormente ele disse que você tem que fazer isso buscando o Espírito Santo no irmão. Quando você vê o outro, se você ver usando a tua mente que está conectada ao modo Espírito Santo, você vai ver nele a paz, a alegria, o amor e a felicidade. Então compartilhar é isso. Quanto mais você buscar ver o outro com amor, alegria, paz, felicidade, gratidão, que são esses os atributos que nós damos ao Espírito Santo, mais vai fortalecer isso em você. E o que é o compartilhar? Compartilhar não é repartir. Compartilhar é, por exemplo, eu não posso compartilhar um pão. Porque se eu tenho 2 pães, eu dou um pão para você, isso não é compartilhar. Isso é partir. Por quê? Porque eu tinha 2, dei um para você, agora fiquei com menos. Compartilhar, o que acontece é que quando você dá,
para alguém alguma coisa, você fica com mais. E aquele com quem você compartilha também. Vamos melhorar um pouco essa definição. Eu estou cheio de alegria. Aí eu compartilho com você alegria. Você fica mais alegre, e se você ficar mais alegre, eu fico mais alegre ainda. E quanto mais eu compartilho alegria, mais com alegria eu fico e mais eu passo a ouvir o espírito da alegria. Mais eu compartilho alegria. Isso vai formando uma montanha de alegria. Ao ponto que vai chegar, quando você começa a exercitar isso, que você não precisa dizer mais nada. Não precisa fazer mais nada. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: nossa, como essa pessoa ela tem alegria. Você compartilha por irradiação, você irradia já alegria através de você. Nossa, como essa pessoa, ela parece que está em paz, ela está irradiando a paz. Como essa pessoa parece amorosa, ela irradia o amor. Não precisa dizer nada, não precisa fazer nada. Em seguida ele vai dizer: mas você não pode buscar em si mesmo. Porque em si mesmo é o ego. Porque o ego não compartilha. Porque ele é egoísta. Ele quer só para si mesmo. Então o que acontece? Às vezes eu pergunto para as pessoas: e aí, você tem alguma religião? Ah, tenho. E pratica? Não. Sei lá, não gosto de ir. Vamos pegar uma religião qualquer, aí não importa qual seja, mas eu acredito em Deus e eu estudo sozinho. Sozinho é o eu separado, que é o ego, porque não compartilha. Então, quando você vai numa reunião, como essa de um curso em milagres em que estamos, nós estamos juntos, compartilhando a nossa alegria, as nossas questões, as nossas compreensões. Isso é compartilhar. Porque quando eu tenho uma compreensão, eu compartilho ela com vocês. Quando você tem uma pergunta, você dá essa pergunta para o grupo. E em função dela vem o compartilhar das respostas, que são para todos, sem exceção. Isso é compartilhar. Então isso nos fortalece mais. Tá? O ego não compartilha, ele quer só para ele. Então, não, eu estudo sozinho, eu rezo sozinho, procuro não fazer nada de ruim para ninguém, só que ele está sozinho. Então você está usando um guia para encontrar um caminho que o guia desconhece, porque ele não conhece o compartilhar. Então você não vai encontrar. Aquele que busca sozinho nunca encontra. Por quê? Porque ele nega o que está buscando. Porque Deus não é só. Então ele não vai achar. Ele está perdendo seu tempo. O ego, ele não conhece o amor, a alegria, a paz e a felicidade. Ele conhece o conflito. O ego é sozinho, por isso ele é solitário. Porque ele tem medo de compartilhar e do compartilhar.
E se ele desconhece o compartilhar, como é que você vai encontrar isso usando o modo ego, que é sozinho? Então nós já ouvimos dizer, onde 2 ou mais estiverem reunidos, aí eu estarei. Então sempre 2 ou mais, porque onde 2 estão compartilhando, ambos estão fortalecendo o compartilhar e não estão praticando o estar separado ou sozinho. Então o que nós fazemos no ego é assim, reúne os amigos e vamos tomar um chopp. Aí tem lá 10 pessoas lá reunidas tomando um chopp junto, não sei o quê. Aquilo é compartilhar, conversar, como diz, botar uma conversa fora, falar sobre coisas lá fora, sobre a política, sobre a sociedade, sobre seja lá o que for, sobre a praia, sobre o carro, sobre o avião, né? Isso é repartir. Porque você não pode compartilhar o chopp. Porque se você compartilhar o teu chopp, você tem que ficar com mais e a pessoa com quem você compartilha também. Então você reparte. Isso é repartir. Então é diferente de juntar pessoas, 2 ou mais, eles podem se unir para repartir ou para compartilhar. Mas quando 2 ou mais estiverem juntos para compartilhar, aí fortalece. Por isso até um curso em milagres disse também que nossa luz ainda é tão tênue que se você ler sozinho o livro, não vai alcançar a compreensão que se tem quando está no grupo. E eu lhes digo isso também porque às vezes a gente vai ler o livro sozinho, eu não compreendo nada lendo sozinho, para mim não tem efeito. É uma leitura, é transferir do papel para o cérebro. Eu posso até memorizar, e eu posso fazer isso tantas vezes que você vai me perguntar, Jorge, onde está escrito que tem que ver o outro com o lado da mente onde está o Espírito Santo? Eu posso dizer, parágrafo tal, do capítulo tal, da página tal. Mas isso não serve para nada, porque eu decorei. Isso está no cérebro e não passa dali. É diferente de você aprender. E quando estamos juntos, aí nós conseguimos aprender, porque a força é maior. Você experimenta fazer assim. Reúne aí umas 500 pessoas, numa noite sem luar, num lugar bem escuro. Manda que todos tragam uma caixinha de fósforo. E aí você diga para uma das pessoas acender um palito de fósforo. Acenda um palito de fósforo. Quanta luz você tem? Agora mande que todas ao mesmo tempo acendam um palito de fósforo. A luz, quando tem mais pessoas juntos, transcende a própria proporcionalidade. A luz fica mais forte quando você tem 100 palitos de fósforo aceso do que se você multiplicar um palito de fósforo por 100. Você vai ter muito mais luz. A luz transcende a unidade. É uma experiência prática de se fazer. Já foi feito, por isso lhes digo. Assim, todos os grupos, eles são importantes para nos ajudar a compreender.
Por que um curso em milagres é tão interessante? Por que eu escolhi o curso em milagres? Porque ele é prático. Ele ensina, com ele nós aprendemos o nosso dia a dia. Veja que coisa interessante estamos aprendendo hoje. Eu posso escolher o modo de ver. Eu escolho. Ah, mas o meu modo de ver com alegria, com o outro, com alegria, com amor e felicidade, está tão fraco. Então ele diz, tá. Então você tem que compartilhar. E como eu faço isso? Começa a compartilhar, começa a exercitar. Quanto mais você exercita, mais fortalece. Quanto mais você fortalece, e exercitar é compartilhar isso, o modo de ver. E quanto mais você fortalece, mais a paz, a alegria, o amor e a felicidade vão estar contigo. É um treinamento. Aí vai ficar cada vez mais fácil escolher. Para nós, parece que a primeira opção, há um ataque e um contra-ataque, muito rápido. Porque eu acho que muitos de nós aprenderam assim na infância. Mãe, ele me chamou de feio. Feio é ele. Se ele te chamar de novo, diz que ele que é feio. Ou, e se continuar, diz, feio é teu pai, feio é teu irmão, feio é tua mãe, feio é teu tio. Vai dizendo. Então veja, o que mais nós aprendemos é sermos muito rápidos no contra-ataque. Então nós aprendemos no ego, ataque, defesa, julgamento, condenação, castigo. Se eu acredito que o outro fez alguma coisa errada, é julgamento, condenação e castigo. E como que eu teria que ver o outro? Com amor. Não importa o que ele fez. Se ele fez alguma coisa errada, é porque ele estava ligado no modo egoísta. Mas ele também tem na mente dele o Espírito Santo. Mas de tanto usarmos o modo egoísta, nós fortalecemos o egoísmo. E o ego é, quanto mais eu tirar de você, mais eu ganho. Então tudo que pode tirar de você, ele tira. Essa é a ideia. Assim, parece que esquecemos do modo amoroso. Agora, como você tira do outro, você tira de si mesmo. Porque com aquilo que você vê no outro, você fortalece em você. Então, se eu fico vendo no outro só os erros dele, eu fortaleço os erros em mim também. Agora, uma pessoa que tem erros, como ele está? Está em paz? Não. Está feliz? Não. É amoroso? Não. Bom, você pode escolher. Você quer estar em paz, feliz e amoroso? Cheio de alegria? Bom, eu quero. É por isso que eu estou nesse curso. Então eu tenho que exercitar esse compartilhar da alegria.
do amor, da felicidade, da paz. Vendo o outro, vendo no outro que ele, embora ele tenha cometido erros, embora ele tenha erros, ele tem na mente dele o Espírito Santo, mas pode estar muito fraquinho. Então tu ajuda a fortalecer. Porque quando você fortalece no outro, fortalece em você. Ela tem que aumentar em força antes que possas ouvi-la. É impossível ouvi-la em ti mesmo enquanto ela está tão fraca em tua mente. A voz do Espírito Santo, que é da alegria, do amor e da felicidade. Quando fortalecer isso em tua mente, quando alguém te xingar, e essa voz do Espírito Santo estiver mais forte que o teu ego, que é a reação imediata de ataque, de defesa, de contra-ataque, tá? Você vai olhar com amor para a pessoa, buscando nela o amor também. Ela não é fraca em si, mas está limitada pela tua recusa em ouvi-la. Se cometeres o equívoco de procurar o Espírito Santo apenas em ti mesmo, os teus pensamentos vão assustar-te, porque, por adotar o ponto de vista do ego, estás empreendendo uma viagem que é alheia ao ego, usando o ego como guia. Isso está afadado a produzir medo. Sr. Jorge, quando acredito eu que há situações em que você é inesperada e aí te causam um dano irreversível. Como fazer para que isso na prática, né? É um treinamento. Quando é a época da quaresma, nós aqui fazemos um exercício durante a quaresma, que é: tudo que é pó, o pó voltará. Em que nível podem acontecer danos? Só no nível daquilo que é feito de pó. O que é feito de pó e com o que nós nos iludimos? Nós nos iludimos com as coisas que são feitas de pó. Tudo aqui é feito de pó, que é formatado para fazer, por exemplo, uma cadeira, um sofá, um carro, o nosso corpo, né? Uma roupa, né? E nós nos iludimos com todas essas coisas materiais. Então, quando alguém nos causa um dano e nós temos a mente treinada, nós imediatamente, se estamos no espírito, nós vamos compreender que tudo que é pó, o pó voltará. Não tem perda. Apenas voltou mais cedo do que eu esperava para o pó. Não há perda nisso. Não tem como não ser amoroso. Porque nós sabemos que isso é o destino de todas as coisas do pó, de todas as coisas materiais. E com isso também está a nossa honra, que também está ligada a uma situação material, nosso status, nossa, como nós dizemos, nossa dignidade, né? O que nos afeta. Tudo isso está ligado a situações no mundo material, né? Assim, o dano, ele de fato, ele ia acontecer de qualquer jeito, em algum momento vai acontecer. Se a pessoa fez isso acidentalmente ou
propositalmente nos causou um dano, nós vamos entender que ela está no modo egoísta. Ela não pensou em você. Mesmo assim, nós aqui estamos aprendendo que ela também tem na mente dela o Espírito Santo. Se eu então olhar com a minha mente conectada ao Espírito Santo para ele, eu vou ver o Espírito Santo nele. E aquilo que ele pode ter me causado deixa de me fazer sofrer. Então, a perda deixa de ser motivo de dor ou sofrimento, não importa qual o dano ou em que nível foi causado. É um aprendizado. Porque olha para fora. Nunca se ouviu falar de tantos danos que as pessoas estão causando umas às outras. Se olhar lá para fora, a gente não pode mais atender o telefone, a gente não pode mais fazer nada. A gente tem que cuidar quando vai no banco, a gente tem que cuidar com o cartão de crédito, e é isso que nós temos, né? Cartão de crédito e banco, e tudo gira em torno disso, e as pessoas estão falando o tempo inteiro em maldades, em golpes, em danos. Nunca antes na história isso aconteceu tanto, que eu saiba. Quando eu era criança, eu ouvia falar de batedor de carteira, que se você fosse num lugar assim que tivesse muito acúmulo de pessoas, alguém podia botar a mão no teu bolso e tirar a tua carteira, mas isso era um acontecimento raro. Hoje, todo mundo tem um celular. Então, você tem que sair com o celular na rua, mas não pode sair com o celular na rua. Porque o golpe pode estar em qualquer lugar. Veja, com tudo isso acontecendo lá fora, só tem um jeito. É nós mudarmos na nossa mente para o modo Espírito Santo. Para começar a olhar tudo com amor, e todos com amor. Porque embora tudo isso esteja acontecendo, Deus é onipresente. Ele está com certeza em todas as pessoas e em todas as coisas. Por que uma pessoa está fazendo uma coisa errada? Porque ele não está mais ouvindo essa voz do Espírito Santo, que é a voz do amor, da alegria, da paz e da felicidade. Ele está ouvindo só a voz do ego. Lembro outra vez aqui do meu catecismo, que o meu catecista dizia, isso foi quando eu era criança, né, que nós tínhamos em um ouvido estava o anjinho e no outro o diabinho. Cada um chamando para lados opostos. Eu tinha que aprender a ouvir a voz do anjinho e não a do diabinho. Então, aonde que a voz do diabinho falava? Quando eu olhava para o terreno do vizinho e tinha lá uma laranja amarelinha, madurinha, no pomar dele, o diabinho dizia: vai, pega, a laranja está madura, pega. E o anjinho dizia: não vá, Jorge, não vá. Eu tinha que aprender a fortalecer muito a voz do anjinho. E o que foi acontecendo é que eu fui fortalecendo mais a voz do diabinho, porque parecia que eu levava vantagem.
Que se eu não pegar, o outro pega. Porque isso é assim mesmo, a laranja está lá, a culpa é do vizinho que plantou a laranjeira para me tentar, então eu não sou culpado, a culpa é dele. E assim eu fui me desviando da voz do anjinho e fui fortalecendo a voz do diabinho. Aqui nós chamamos o diabinho de ego e o anjinho é o Espírito Santo. Não importa que nome nós demos para essas duas forças, elas estão em nós. E nós podemos escolher qual nós queremos ouvir e qual nós queremos seguir. Porque a voz do ego está muito forte nas pessoas, é que elas estão fazendo isso com as outras. O que nós temos que fazer, seja você a mudança que você quer ver lá fora. Já disse Gandhi, nós vamos começar a mudar. E o que acontece quando eu mudo? Eu mudo tudo à minha volta. Eu deixo de sofrer. Eu tenho mais paz. Eu tenho mais alegria. Eu sou mais feliz quando eu escolho fortalecer em mim esta voz. As coisas erradas vão continuar acontecendo à minha volta? Vão. E o que eu posso fazer? Olhar tudo com amor. Ah, mas a pessoa passou aqui e quebrou o meu celular. O pó voltará. Quebrou. Vou ter que comprar outro. Eu ouvi uma vez de uma moça que estava no curso, ela disse que ela era de uma tribo indígena. E a avó dela fazia objetos de argila. E uma oportunidade, estavam lá as crianças, lá na tribo, correndo de um lado para outro, e se perderam na correria e passaram por cima dos objetos que a avó estava moldando e quebraram tudo. Deformaram tudo. O que a avó fez? Ela lembrou desse fato que aconteceu com ela. Diz que a avó sorriu para as crianças. E sem dizer nada, continuou sorrindo, recolheu tudo e começou a refazer tudo outra vez. Não perdeu a paz nem a alegria. E não tirou nem a paz nem a alegria das crianças. Enquanto isto, se uma criança deixava cair um prato que quebrava, levava uma reprimenda, um grito dos pais, às vezes uma chinelada, às vezes um castigo. Vai ficar no banquinho do castigo, vai ficar no quartinho do castigo. Porque escolheram não dar uma chinelada, que não pode. Bom, eu trabalho com terapias há mais de 40 anos. Eu vou dizer a vocês uma coisa. Os traumas maiores vêm do banquinho do castigo, do quartinho do castigo, porque ali tem muito medo. Uma chinelada na bunda, daqui 5 minutos já passou. E você sai brincando de novo.
mas corrigia. Estou falando da minha infância e de como eram as coisas. Não sou a favor de bater em ninguém, nem em crianças, por favor, compreendo. Mas as pessoas estão todas traumatizadas hoje. Estão todas com muitos problemas. E a maioria delas hoje faz terapias, mas não para curar a causa, mas sim para aliviar os sintomas. Então nós temos que lembrar da avó indígena. Não perder a nossa alegria, não trocar ela por nada. Acidentes, incidentes, danos são inevitáveis, porque o mundo é regido pelo caos. Tudo é muito caótico, tanto que nós estamos sempre tentando diminuir o caos. Estamos sempre organizando, reorganizando, organizando e reorganizando. Nós construímos uma casa e temos que mantê-la o tempo todo. A gente tem que investir na manutenção, senão ela desmorona. Então é um investimento para dominar o caos. Porque se você deixa de dar manutenção para uma casa, ela começa a se deteriorar e se decompor. O caos toma conta. E sempre então estamos organizando e reorganizando. A nossa mente pode estar fortalecida no caos ou na paz. O caos não vai deixar de funcionar lá fora, porque é assim que o mundo funciona. O mundo é domínio do ego e o ego é caótico, porque ele não tem direção. Ele não tem significado. Mas você pode estar em paz, independente do que acontece à sua volta ou contigo. Esse é o exercício. Temos que aprender isso, treinar isso, compartilharmos mais isso, para nos fortalecermos. Quanto ao aprendizado das palavras, eu sempre falo aqui que nós aprendemos a palavra, mas não o significado. E quando a gente não sabe o significado, a gente ouve a palavra e a repete, mas não entende o que está ouvindo. E não sabe o que está falando. Por isso que a comunicação está tão complicada. E como as nossas palavras, a maioria delas, está com a sua origem no latim, o meu irmão mais velho ainda aprendeu latim na escola. Depois tiraram. Começaram a ensinar francês. Depois começaram a ensinar inglês nas escolas. E na igreja, como a minha formação é da igreja católica, ainda em criança, o padre rezava a missa em latim. E ele rezava de frente para o altar.
E as pessoas comentavam, os adultos, porque eu só ouvia, eu era criança, né? Que o padre falava em latim na missa, que ninguém entendia nada, e ele ainda rezava a missa de costas para o povo. Isso eu ouvia todos os domingos que a gente ia na missa. Parece que alguém inventou isso e todos os demais papagaiavam isso o tempo inteiro. Aonde a gente ia, tinha alguém dizendo: o padre reza a missa em latim que ninguém entende nada e reza a missa de costas para o povo. Porque ele rezava de frente para o altar. Bom, mudou graças aos homens que tanto criticaram a missa em latim e o padre de costas para o povo. Hoje o padre reza de frente para o povo, confrontando o povo e em português. E alguém entende alguma coisa? Não. E quando eu ia nas aulas que eu via, eu não fazia tai chi, mas eu via, tinha um professor que fazia tai chi lá no nosso espaço. Então como é que ele fazia? Ele ficava na frente e as pessoas atrás. Então as pessoas seguiam os movimentos que ele fazia na mesma ordem que ele fazia. Se ele se virasse de frente para o povo para fazer os movimentos, para os alunos, ia dar uma confusão, porque ia ser ao contrário. Quando eu vou para algum lugar para conhecer algo que eu não conheço, o guia vai na frente. Eu vou seguindo o guia. Ele não vai caminhando de costas olhando para mim. Eu vou seguindo ele. Então, se o padre está mostrando o caminho do altar, que é o caminho para o céu, então o certo é ele rezar a missa de frente para o altar, para mostrar para a gente para onde que a gente tem que ir. E assim ele está confrontando a gente. Ele está quase que dizendo: vocês parem aí, né? Porque ele está de frente. Vejam que interessante. E as palavras, a maioria delas, o significado está em latim. E há alguns anos atrás, eu acho que há uns 20 anos, mais ou menos foi isso, um deputado federal fez um projeto de lei para voltar a ensinar latim nas escolas. Foi considerado o projeto de lei mais ridículo que já foi apresentado em toda a história do Congresso Nacional. Ridículo e risível. O que ridicularizaram e fizeram piada e chacota com esse deputado, que eu acho que ele nunca mais se reelegeu, não me lembro, nem sei quem é. Não. Eu não estava muito ligado nisso, mas eu naquela época eu disse, era uma coisa muito interessante para aprendermos o significado das palavras. Porque realmente, vejam lá na Santa Ceia, está escrito assim: Jesus abençoou o pão, partiu e distribuiu aos seus discípulos. Não diz que ele compartilhou, porque as coisas físicas não podem ser compartilhadas. Elas podem ser partidas, divididas, repartidas, mas compartilhadas não. Então você pode dividir a merenda com o seu coleguinha. Pode repartir o pão ou partir o pão e dar um pedaço ao irmão, ao amiguinho ou coleguinha. Mas compartilhar é outra coisa. Por isso que nós só podemos compartilhar porque tudo que nós compartilhamos aumenta o compartilhar. Então o que pode ser compartilhado? A alegria. Aumenta. Se eu conseguir transmitir alegria para você, eu vou ficar muito mais alegre. A felicidade pode ser compartilhada. A paz pode ser. O amor. Isso podemos compartilhar.
e aumenta a compartilhar. Então compartilhar é relativo a tudo aquilo que aumenta quando compartilhamos. Se não aumentar, não é compartilhar. Logo, as coisas físicas, não cabe a palavra compartilhar. Quando fala dessa vozinha do Espírito Santo que está fraca na gente, né? E a gente tem que enxergar o Espírito Santo no outro. Quando a gente consegue enxergar o Espírito Santo no outro, enxergar amor naquela situação, não julgar, né? Quando a gente faz isso com algumas pessoas que você tem mais afinidade, mas não com todo mundo, quando você está fazendo isso, é o ego que está sendo disfarçado de bonzinho, ou realmente você está praticando e tem uma hora que você vai conseguir enxergar o Espírito Santo em todo mundo? O ego, ele sabe se disfarçar de bonzinho também, né? Mas aí você se alterna, porque você tem que começar treinando com alguém, tá? Depois você vai expandindo, aí você vai aumentando, tá? Aí de repente você vai encontrar alguém e vai dizer: eu não estou conseguindo ver o amor nessa pessoa porque ela é muito raivosa, tá? Mas é porque eu não estou conseguindo ver, tá? Mas se eu for convivendo mais com a pessoa, eu vou encontrar o amor nela, e a alegria, e o Espírito Santo. Treinar a mente. Sabe, quando a gente começou a estudar esse livro, a gente estava uns 3 ou 4 meses no primeiro grupo de estudos que nós começamos. Aí veio aqui, a gente estava em Florianópolis, e aqui tem muitos argentinos que vêm para cá sempre para morar, que aqui é muito aberta a fronteira, né? Então vinham para as praias, gostavam, ficavam morando. E aí veio uma senhora, e ela disse: soube que vocês têm um grupo de estudos do curso em Milagres aqui. Eu disse: temos. Eu posso participar? Posso. Eu morava em Buenos Aires e lá nós tínhamos já um grupo de estudos que eu participava. Ele disse: e participou muito tempo? 3 anos. Eu parei. Eu digo: o quê? Vocês estão 3 anos lendo esse livro e ainda não terminaram? Ela disse: estamos nem no começo. Eu disse: não, isso para mim não serve. E por quê? Porque eu queria tudo já e agora, né? E agora já estou com uns 40 aqui. Então o que é isso, né? Isso é uma coisa para a gente fazer o tempo todo. Porque tudo é ação e reação, ação e reação, ação e reação. Para cada ação, uma reação correspondente em grau e intensidade. Aprendi na aula de física lá nos meus primeiros anos de escola. A gente chamava a escola primária, que é o princípio lá, o primário, o básico mesmo, né? Achava que física era tudo uma bobagem. E veja, isso é como as coisas funcionam. Então, para cada ação, uma reação correspondente em grau e intensidade. Então, se eu compartilho amor, isso funciona? Funciona. Acontece uma reação correspondente em grau e intensidade. Vai voltar mais amor para mim. Tá? Se eu compartilho uma encrenca, para cada ação, uma reação correspondente em grau e intensidade. Eu vou ficar mais encrencado. Se eu compartilho o sofrimento, que daí já não é compartilhar, mas enfim, tudo aquilo que eu dou, eu vou fortalecer em mim. Então, se eu trabalho mais no meu modo ego, eu vou ficar mais suscetível ao ego. Então eu tenho que estar constantemente. Se eu deixar de fortalecer a alegria, a paz e o amor em mim, automaticamente o ego vai tomando conta. E o ego é tristeza, é sofrimento, é dor.
Por isso que eu não posso parar nunca. Tá? Porque quando você vai na escola, criança, vamos lembrar da nossa criança indo na escola. Quando você aprendia uma coisa na escola, com quem você queria comentar aquilo que você aprendeu? Em casa, com as pessoas que você conhecia, né? E depois você vai com o tempo. Então, se você estava aprendendo lá coisas da matemática e você começava a gostar da matemática, né? Então você ia para casa e começava a compartilhar. Olha, isso aqui, 2 mais 2 é 3, menos 1, mas não sei o que, mas não sei o que. Você estava gostando daquilo. Aí você vai, de repente pode ser a tua vocação, e você vai se profissionalizar e ser um professor de matemática. Aí você vai mostrar aquilo para todas as pessoas. Mas enquanto não, a gente ainda está aprendendo, é com as pessoas mais próximas, sim. É bem assim mesmo que funciona. Então nós aqui fazemos, como nós estamos no aprendizado, é como se somos crianças outra vez. Com quem que nós vamos exercitar as coisas? Com quem está próximo. Com as pessoas mais próximas. Tá? É fortalecendo no outro a alegria. Quando você diz para uma pessoa, ah, você está muito irritada. O que acontece com a outra pessoa? Ela se acalma ou se irrita mais? Eu não estou irritado. Tá sim. Não estou. A pessoa cada vez mais irritada. Você está fortalecendo nela. E daqui um pouco isso te irrita também. São dois irritados gritando que não estão irritados. Né? Então, quando você encontra uma pessoa que você sabe que ela é assim mais irritada, você vai trabalhar. Nossa, como hoje você está tranquila, como você está em paz. A pessoa diz, eu estou, tá. Estou te vendo assim muito em paz, muito amorosa hoje. Né? Você vai fortalecendo aquilo na pessoa. Porque as pessoas têm uma tendência a aceitar o que os outros dizem a respeito de si mesmos. Com tudo. Porque se você sair na rua e alguém disser, nossa, o cabelo dessa moça está horrível, você chega em casa acreditando naquilo. Que uma pessoa me disse que meu cabelo estava horrível, você vai se olhar no espelho, tá? Para ver se é verdade. E vai ficar com aquilo. Por que será que ela disse que meu cabelo estava horrível? Será que ela viu alguma coisa horrível no meu cabelo? Se alguém disser, nossa, como essa moça tem um cabelo lindo, vai fortalecer em você. Então se a gente disser, nossa, como essa pessoa ela é alegre, você parece ser uma pessoa muito feliz. A pessoa pode contestar, você está vendo isso em mim? Estou. A pessoa vai acreditando. E aí, como ela vai acreditando, ela vai fortalecendo isso nela. Daqui um pouco você vai ver uma pessoa feliz. E a felicidade aumenta em você também. É um trabalho contínuo e constante. E também um exercício. Procurem saber o significado das palavras. É muito importante. Isso acho que quando se estudava o latim, porque é que lá no Vaticano ainda falam latim. Vocês viram lá quando tinha eleição do Papa? Que quando começou o conclave, eu fiquei prestando atenção, quando começou o conclave só ficavam os cardeais, aqueles que iam votar. Então eles diziam lá, extra homines. Todo mundo, que quer dizer fora todo mundo que não tem nada a ver com isso. E você sabe o que quer dizer ônibus? Eu não. Não? Transporte. É um transporte.
Sabe, significado. sabe o que significa Oni? Oni é um. E bus, no latim, quando você quer dar o plural para alguma coisa, é bus. Então, naquela Ave Maria cantada em latim, fala mulheribus. O que quer dizer mulheribus? É o plural de mulher. Todas as mulheres. Então, onibus. Onibus é um para muitos. Interessante. É. Então, vocês veem que tudo tem um significado, que tem um fundamento. Então, às vezes a gente não sabe. Por isso que eu digo, você vai se expandir na linguagem, por que as pessoas não se compreendem? Por que tem tanto conflito? Porque as pessoas não sabem o significado das palavras, eles não sabem o que ouvem, não compreendem o que ouvem e não sabem o que falam. Mas as palavras eles aprenderam, mas só as palavras, não o significado. É interessante prestar atenção no significado das palavras. Eu fui aprendendo isso também. Sobre esse negócio de se alguém comete um delito ou alguma atitude que é contra os princípios da gente, tudo, e que tu dizes que o certo seria ver que além daquela pessoa ali tem o Espírito Santo nela, né? Mas se essa pessoa abdicou do Espírito Santo, se essa pessoa não quer o Espírito Santo, não tem como. Eu ainda consigo ver o Espírito Santo nela? Tá lá. Não tem como abdicar. Apagou? Não sei. Não apaga. Não apaga. Pode estar, como ele diz aqui, muito fraquinho, que ele não está conseguindo ouvir. Mas se alguém se propor a fortalecer nele o Espírito Santo, porque quem sabe que está lá, sabe. O Espírito Santo está em todos. Tá? Sem dúvida, como está em você. Mas às vezes está muito fraco em você, às vezes está muito fraco no outro. Então o que a gente chama atenção no outro? No entanto, apesar de tudo o que ele fez, o Espírito Santo está contigo. Ele pode negar, porque ele diz, eu não estou ouvindo essa voz do Espírito Santo, porque está muito fraco nele. Porque ele parou de ouvir. Mas não tem como desfazer isso. Porque o Espírito Santo, nós somos filho, e o Filho é tal qual o Pai, e o Espírito Santo é o que nos une a Deus, e Deus a nós. Tá? Então, assim, e se uma pessoa nega o pai biológico, tem como negar? Tem. Mas não tem como desfazer. Certo. Tá lá. É filho do pai, é da genética. Hoje a gente faz o teste lá de genética, de DNA. Pode dizer que não é o filho, pode dizer que não é o pai, pode fazer o que quiser, mas não pode separar isso. Não há como. Está lá. Então, assim como o gene do meu pai está em mim, o Espírito Santo também está. Não há como tirar isso. Está lá. Só que pode estar muito enfraquecido, porque eu fortaleci muito as outras coisas. Mas a gente pode ir lá e pescar de volta. Que está lá, está. Mas é difícil porque a gente não foi ensinado a isso. A gente foi ensinado a reforçar o erro e fortalecer a ideia da condenação e do castigo para quem erra. Agora aqui é praticamente, mas como assim? Então nós temos que fazer uma reversão. Você vê que quando alguém erra, há um julgamento, uma condenação e uma penalidade. A pessoa vai cumprir pena, tá? Vai ser castigado.
Alguém fala em restaurar o que é certo na pessoa? Não. Então o que as pessoas aprendem? Que o caminho é esse. Aí como que alguém ensina? Não, a pessoa tem o Espírito Santo dentro dele, nós podemos trazer a pessoa de volta. Aqui a gente não tem aprendido isso no nosso planeta, não. A gente aprende que tem que empurrar a pessoa mais para o fundo ainda. E não trazê-la de volta. Nós estamos aprendendo agora. Estendo a todos as bênçãos do céu para que possamos compartilhar, e isso podemos, o amor, a alegria, a paz e a felicidade do reino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui só para ser verdadeiramente útil. Eu estou aqui para representar aquele que me enviou. Eu não tenho que me preocupar com o que dizer ou o que fazer, porque aquele que me enviou me dirigirá. Eu estou contente em estar aonde quer que Ele deseje, sabendo que Ele vai comigo. Eu serei curada na medida em que eu permitir que Ele me ensine a curar.